Vamos aplaudir a Ele bem bonito. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Boa noite, irmãos. Que a bênção de Deus seja contigo, tá bom? Continuamos firmes nessa pegada de oração, nessa caminhada, acreditando que as coisas vão acontecer na nossa vida, tá bom? Então vamos entrar na mensagem de hoje. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos abrir ela em Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Glória a Deus por isso. Então vamos ler a palavra. Diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhes a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá por mim e por ti. A gente leu esses 4 versículos aqui, inclusive no tema da Bíblia aí, ele tem um subtítulo, né? Jesus paga os tributos. Jesus, irmãos, ele era onisciente, onipresente, onipotente. Ele tinha a percepção de tudo. Ele era Deus na natureza do homem, na carne. E diz aqui a palavra que o Pedro, quando ele estava ali numa determinada situação, vieram os cobradores de impostos, que cobravam as didracmas, né? Didracmas porque eram 2 dracmas, né? Era um certo imposto que era pago, né? E que era devolvido lá, entregue lá para o templo. E aí eles começaram a fazer aquela cobrança lá. Chegaram para o Pedro e disseram: vocês não, o seu mestre aí, esse Jesus que anda por aí pregando, ele não paga imposto não? O Pedro disse: paga, é claro que paga. Mas ele falou aquilo de uma certa forma para inclusive calar a boca daqueles homens, porque eles queriam alguma coisa para ter o que falar contra Jesus. E o Pedro, já sabendo disso, já consciente dessas coisas, ele fala: ele paga os impostos, sem problema nenhum. E aí Pedro chega até Jesus, chega ali numa casa onde Jesus estava, e Jesus, antes do Pedro se aproximar e falar alguma coisa sobre o que eles tinham falado, Jesus já se apresenta logo e já diz para ele: Pedro, o que você acha que é lícito? Cobrar impostos daqueles que são estrangeiros ou dos da casa? Ele falou: dos alheios, dos estrangeiros, eles que devem pagar. Os filhos não precisam pagar, né? Aí Jesus vai falar uma palavra aqui no versículo 27, que isso chamou muita atenção. O que foi? Ele disse assim: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhes a boca encontrarás um estáter, uma moeda. Era uma moeda da época. Toma-o e dá por mim e por ti. O que Jesus fez ali com Pedro, e o que ele fez naquela ocasião, foi transformar o talento que o Pedro tinha em uma renda para ele resolver aquele problema. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós precisamos aprender de Deus a transformar os talentos que nós temos em renda, que aquilo nos sirva de alguma forma. Tem pessoas que elas estão cheias de talentos que Deus o deu, mas infelizmente elas pararam no tempo. E aí é que entra, né? Entra muita coisa aí que pessoas precisam se libertar. De medos, de ansiedades, que atrapalha a pessoa de ter uma mente lúcida para ela produzir. Muita coisa vai atrapalhando a pessoa e vai fazendo com que ela enterre os seus talentos. O Pedro, ele tinha esse talento. Lembra? Jesus chama o Pedro e disse: agora tu não vai ser mais pescador, mas vai ser pescador de quê?
de homens. A partir daquele momento que ele estava com Jesus ali fazendo a obra, agora ele já não tinha mais o ofício de pescador, segundo a natureza humana. Ele era agora um discípulo de Jesus, pescador de homens. Só que na necessidade, Jesus aproveitou o talento que ele tinha, Jesus aproveitou as habilidades que ele tinha e disse para ele: vai lá, você vai lançar um anzol e você vai pegar um peixe. Quando você pega esse peixe, você vai abrir a boca dele e você vai ver que dentro tem um estáter. Era uma moeda. Esse estáter, ele era equivalente a 4 denários, né? E 4 denários era equivalente a 8 de dracmas. Interessante isso aqui. Jesus pede para ele pegar aquilo que ele iria pegar, né? Para pagar aquela dívida. Para quitar com aqueles homens, para que desse bom testemunho, para não escandalizar. E ele pagou mais, porque um estáter, ele era equivalente a 8 de dracmas. A 8 dracmas, perdão. E eles estavam devendo 4 de dracmas, né? Era 2 de Jesus e 2 de Pedro. Ele pagou mais. Glória a Deus por isso. Não estou dizendo aqui que a gente tem que pagar mais imposto do que deve, não é isso. Mas estou dizendo que para não escandalizar, ele teve aquela oportunidade de usar a habilidade que o Pedro tinha para que ele sanasse aquela questão. Aí vamos trazer para a nossa vida hoje, irmãos. Nós temos muitas habilidades. Cada um de nós aqui temos muitas habilidades. Todo mundo é diferente. Mas cada um tem uma habilidade sua, específica, foi algo dado por Deus. E às vezes muito mal aproveitada. Muito mal explorada. Às vezes nem sequer foi explorada ainda algumas habilidades que algumas pessoas têm. Nem sequer ela ainda parou para explorar isso dela mesma, para que ela pudesse gerar uma renda. Alguns meses atrás, o pastor Jamil fazendo essas reuniões aqui de segunda-feira, ele falou: nós vamos orar por uma segunda renda. Lembra? Quero orar por segunda renda. E teve gente que aproveitou aquele tempo de oração ali, sobre aquela palavra que foi dada por ele. Quero orar com as pessoas para que a gente descubra qual é a nossa segunda renda. O que nós vamos fazer para ter uma renda extra? E teve gente que foi reinventando, foi entendendo, foi descobrindo talentos que talvez ela nem imaginava que tinha. E Pedro tinha isso com ele. Ele ainda sabia fazer as suas pescas, né? Ele não era uma pessoa que não tinha habilidade naquilo, ele sabia o que ia fazer. Mas uma coisa que me chama mais atenção, que eu fui pesquisar um pouco mais, e ali em Cafarnaum, geralmente quando eles iam fazer algum tipo de pesca, não era usado o anzol, era usado as redes. Né? Era usado as redes. Você sabe, quem já morou no interior e um dia já pescou, sabe de alguma coisa assim? Ela sabe que quando você usa a rede, que você faz aquela puxada, né? Vai um de um lado ou do outro, ele faz aquela puxada no local, eles têm a probabilidade muito grande de trazer ali uma rede cheia. Lançar só um anzol é tipo, né? Buscar alguma coisa no palheiro lá, uma agulha. É muito mais difícil. Pois Jesus pede para o Pedro fazer o mais difícil, que não era comum fazer ali no Cafarnaum. Era arrastar a rede, que era o comum naquele rio, para pescar. Pois ele pede para ele lançar só um anzol. Faz a coisa mais simples. Ele tinha, né, a possibilidade de pegar muitos peixes, só que Jesus queria que ele pegasse naquele momento só um. O primeiro peixe que você pegar lá, você vai abrir a boca dele, e dentro vai ter esse estáter. Era uma moeda que daria para pagar tanto a dívida de um como do outro. Não era dívida, né? Mas um tributo que nem sequer eles precisavam pagar. Mas, para que não escandalizasse, vamos pagar. E essa preocupação que a gente tem hoje, irmãos. Tem gente que às vezes está passando por algumas lutas, e ela às vezes está preocupada e olhando para o céu: meu Deus, me faça alguma coisa. E Deus está dizendo: eu já te dei alguns talentos. Procure explorar esse talento que você tem, para que você resolva esse problema que você tem que resolver. Para que você consiga sanar as dívidas que tem que ser sanada. Para que você consiga colocar as coisas em ordem. Você está entendendo? Diga amém por isso. É isso, irmãos. Muita gente não entendeu. A habilidade que ela tem serve para que ela possa extrair dela mesmo o melhor, para que ela possa sanar os seus problemas. E muito não, eu estou esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Igual aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Né? O paralítico do tanque de Betesda estava lá. 18 anos naquela situação, parado. Toda vez que alguém passava,
e a água se movia, ele dizia, vem alguém antes de mim e entra nas águas. E é liberto, é purificado, volta a andar, e eu não. Ninguém faz nada por mim. E a gente vive num mundo tão competitivo, irmãos, que infelizmente você não pode ficar esperando a ajuda alheia. Pode ser que venha. Se vier, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a pessoa que for usada por Deus para te beneficiar. Mas se não tiver ninguém para nos beneficiar, nós precisamos ser autossuficientes. Glória a Deus. Nós não somos parados. Muito pelo contrário. Precisamos extrair de nós o melhor. Precisamos extrair de nós o melhor. Queremos extrair, às vezes, o melhor de outras pessoas. Queremos puxar das pessoas o que ela tem e o que ela não tem. Cobramos isso até. Mas, às vezes, e de nós mesmos, né? Será que eu tenho me cobrado assim? A ponto de eu dizer, meu Deus, eu estou produzindo só isso. O Senhor queria, com certeza, o Senhor sabe que eu posso produzir mais. Me ajuda, me dá uma direção. Eu tenho habilidades aqui, mas eu não sei por onde começar. Me ajuda a tirar essa timidez, esse acanhamento, que me impede de ser mais produtivo do que eu poderia ser. Então Jesus deu a ordem, ele foi lá e fez tudo certinho como Jesus falou. Pegou lá e pagou o tributo lá, e não tinham o que aqueles homens falarem agora. Ah, Jesus não pagou a dívida. Pagou. Ele extraiu do Pedro lá, transformou o talento do Pedro numa renda, para ele resolver aquela situação. Busque descobrir o que precisa ser feito. Precisamos orar em cima disso hoje. Deus está trazendo essa palavra, essa reflexão, para a gente orar em cima disso hoje. Meu Deus, me ajuda a descobrir aqui, porque eu já faço assim, eu já faço assado, mas tem coisa que não está fluindo. Me diz a maneira certa para que eu possa resolver. Preciso alcançar algo a mais, e nas condições que eu estou aqui, eu vou demorar muito para alcançar isso. Dá uma direção para saber o que eu vou fazer a mais. E Ele vai dar. Glória a Deus. Ele vai dar. Ele sempre dá. Sempre dá as saídas que a gente precisa para solucionar os nossos problemas. Aí eu queria que você deixasse aqui. Nós vamos para o segundo livro dos Reis. Nós vamos andar mais um pouquinho aqui na Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A história você já conhece. Eu não quero simplesmente enfatizar a história em si, mas sobre aquilo que a gente está tratando aqui hoje. Sobre transformar o nosso talento, aquilo que nós temos como paixão, numa renda. Quando você trabalha naquilo que você gosta, não é pesado, né? É até um prazer. Tem gente que está trabalhando empurrado. Talvez não é na área que ela queria, mas já pregamos aqui também algumas vezes sobre isso. Ainda que não seja naquilo que você queria, aproveita a oportunidade. Você vai crescer ali, daqui a pouco surge oportunidade para outras coisas. Deus vai fazendo a obra do jeito que Ele determina, do jeito que Ele quer. Nós só precisamos estar à disposição. Olha só o que ele diz. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número... Vamos pegar do versículo 1. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: O que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, aí vem o que eu queria que você sublinhasse aí. Eu sublinhei na minha aqui. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nunca diga que você não tem nada. Nunca diga que você não tem nada. Você sempre tem alguma coisa. Já vi pessoas chegar, e aí você não está trabalhando, como é que está com a correria? Vou falar aqui com a irmã. E a senhora não está na correria, como é que está as coisas aí? Ah, pai, está difícil, eu não tenho nadinha. Não, você tem sim. Você tem algo que você mesmo ainda não descobriu. Ninguém ficou sem receber de Deus um talento. Todos. Eu fico às vezes observando, tem pessoas que ela tem alguma deficiência, né, que foi descoberta pela medicina. E quando eu vejo aquelas pessoas, né, com algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, né, seja na fala, a pessoa ali
trabalhando, produzindo alguma coisa, a gente vai no supermercado, vai em um lugar, a gente vê as pessoas trabalhando, a gente fica tão feliz. Porque vê que aquela deficiência que a pessoa tem, não impede ela de produzir alguma coisa na vida. Não impede ela de ser produtiva, não impede ela de realizar um sonho, de fazer alguma coisa. Né? É importante a gente entender que cada um de nós temos alguma coisa para oferecer. Ela chega desesperada. Já foi pregado muito sobre isso. O pastor já destrinchou isso aqui para a gente bastante vezes. Mas ela chega ali diante do profeta desesperada. O meu marido, que era servo de Deus, também era um dos profetas, morreu e ficou uma dívida para a gente pagar. E aí os credores vieram agora, eles querem levar o nosso filho, já que eu não tenho uma renda, não tenho nada. Eles querem levar o meu filho como pagamento. Eu tenho 2, eles querem levar os 2. Era o que ela tinha mais de precioso. Seus filhos. Já tinha perdido o marido, agora perdeu os 2 filhos. Que tragédia, né? Tinha passado um momento difícil, agora ia entrar no outro processo difícil. Então ela vai até o homem de Deus, ela vai no lugar certo. E ela chega falando da situação dela. E ele, de imediato, recepciona e atende. E pergunta. Ele não ficou fazendo uma série de interrogações, Deus, por que ela está passando por isso? Muito pelo contrário. Ele fala diretamente com ela o que ela tem. Ele disse, o que te hei de eu fazer? Me diga o que eu posso fazer por ti. Aí ele continua, declara-me o que é que tu tens em casa. Aquilo que ele perguntou para ela, era para ela naquele momento analisar, verificar na vida dela o que ela poderia fazer, né, para que ela pudesse sanar aquela situação. Porque ela esperava só que o profeta fizesse alguma coisa por ela. Ela não esperava que ela mesma, com aquilo que ela tinha, pudesse solucionar o seu problema. E tem gente que às vezes ela vai em algum lugar, vai até uma pessoa, e vai assim. Eu vou lá, porque eu vou falar com a reverenda Tatiana, ela vai me dar uma oportunidade. E se ela nem olhar na minha cara? Né? Não tem que ficar esperando de pessoas. Ela esperou do profeta. Claro, tudo bem. Ele tinha algo para fornecer para ela. Não o que ela queria, mas ele tinha uma palavra. Né? A palavra de autoridade que liberaria ela para crescer naquilo que ela tinha de fazer. Ele ia dar uma direção. Mas quem que teria que fazer a parte era ela. E é isso que muita gente não entende. Por isso está cheio de gente aí só buscando assistencialismo. Não que não seja importante, em alguns casos. Glória a Deus por isso. Mas não é o nosso caso. Pode ser que em um momento precisou. Vai chegar um momento que não tem que ficar mais dependente disso. Tem que lutar. Ele pergunta, o que tu tem? Eu não tenho nada. A tua serva não tem nada em casa. Senão uma botija. Para ela aquela botija de azeite não era nada. Mas naquela época, o azeite ele era uma moeda de troca. O azeite ele era uma moeda de troca. E se ela soubesse, né, usar aquele pouco que ela tinha, se ela pedisse ali uma direção, era bem provável que ela ia entender por onde começar. Só que assim, irmãos, no momento que nós estamos passando por luta, por dificuldade, a cabeça está cheia só das preocupações. Às vezes não consegue enxergar nada. Por isso que eu disse que ela foi no lugar certo, até onde o homem de Deus. E agora ela precisava estar atenta para receber a direção que ela precisava para solucionar o seu problema. Mas não era o profeta que ia resolver o problema dela. Seria ela mesma. Seria ela mesma que resolveria o problema dela. Nós vamos já dar continuidade aqui, mas eu queria abrir com você lá novamente em Mateus. Vamos lá? Capítulo 25 agora. Deixa aqui marcado que nós vamos voltar já para o versículo 3. Só para fortalecer aquilo que a gente está falando. Evangelho de Mateus, novamente, agora o capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu vou ler com você o versículo 24. A leitura é grande, eu vou ler só alguns versículos. Mas você já conhece a história também. Falando lá dos talentos. Aquela mulher havia recebido um talento. O marido dela era quem mesmo que morreu? Era um profeta. Mulher de profeta não era qualquer uma, não. Glória a Deus. Mulher de profeta não era qualquer uma, não. Ela temia Deus também, por isso que ela vai no lugar certo. E ela vai falando as palavras certas. Só errou quando disse que não tinha nada. Porque só estava olhando porque estava diante dos olhos, né? Desprezou aquele pouco que tinha. Aí eu quero falar sobre essa parábola dos talentos. Eu só vou ler alguns versículos. Eu vou ler já a partir do versículo 24, que fala lá do que recebeu um talento. Você já conhece a história. O que recebeu 5 talentos multiplicou para 10.
O que recebeu 2 multiplicou para 4. E o que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterra. Aí vem o versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui ficou uma lição. Ele falou lá que o que recebeu 5 talentos multiplicou para 10, bom servo, fiel. Você vê que Deus, Ele traz isso para a gente aqui como forma de, não como forma de vanglória para a pessoa, mas como forma de honra. Porque a pessoa que ela consegue desenvolver aquilo que Deus dá para ela, ela está honrando a Deus. Isso não é querer ser melhor do que ninguém, não. Amém, irmãos? Isso não é ser soberbo, não. Tem pessoas que acham, fulano e tal, quer se achar porque ele faz, porque ele não sei o quê. Não. Isso é honra para Deus. Quando você prospera, quando você cresce, quando você tem a condição de estender a mão para abençoar alguém, isso é honra para quem? Para Deus. O pastor falou aqui ontem, ele disse, tem gente que se ganhar R$1 milhão, R$1 milhão, o que ela vai fazer? Ah, não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Então essa pessoa nunca vai ganhar 1 milhão, porque Deus não vai dar um talento para quem não sabe usar. Tem gente que está recebendo pouco, porque Deus vai dar o pouco para ela tentar multiplicar, e ela enterra, porque ela acha que é pouco. Era o que aquela viúva lá estava fazendo agora. Ela tinha um azeite com ela, mas ela estava enterrando aquele azeite como se não fosse nada. E tem gente que está trabalhando num lugar e está dizendo que o seu trabalho não é nada. Tem gente que já está ganhando salário e está dizendo que o seu salário não é nada. Tem gente que já tem lá um certo crescimento, apesar de ser minúsculo, mas ela está dizendo que não tem nada. Ah, eu só tenho um funcionário que luta. Se você tem um, agradece. Tem gente que está lutando sozinho. Você já chegou a 1, ore a Deus para Deus te dar o 2. Quando chegar no 2, multiplicar por 4. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém aí? Pois é. Ele ficou chateado, triste. E no versículo seguinte, no 30, ele ainda falou: lançai, pois, o servo inútil aonde? Nas trevas exteriores. Aí ele vai dizer: ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, quem não consegue transformar o seu talento em nada, essa pessoa está sujeita, inclusive, a viver uma vida miserável e a perder o reino de Deus, irmão. Isso aqui é muito sério. Tem gente que vai viver uma vida próspera e vai para o céu. Em contrapartida, tem gente que vai viver totalmente o oposto, viver uma vida miserável e ainda vai perder a salvação. Não é essa a vontade de Deus. Glória a Deus. A vontade dele é que se entregar para nós alguma coisa, ainda que seja pequena, a gente consiga mudar essa história. Isso não é uma mensagem triunfalista. É uma mensagem para quem realmente acredita que Deus ele tem essa expectativa acerca dela. Amém? Para que ela possa melhorar de vida. Caso contrário, não vai acontecer nada. Ela ficou com aquela ideia. Só tem um pouquinho de azeite. Voltamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Só tem um pouquinho de azeite. Não tenho nada. Um pouquinho de azeite não é suficiente para nada. Aí vem o versículo 3. O que ele disse? Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e aí ele ainda deixa um recado: não poucos, traga muita coisa. E é sobre esse ponto que eu queria rapidinho enfatizar uma coisa. Quando Deus nos manda fazer algo, irmão, não fique fazendo expectativa para coisa pequena, não. Faça expectativa para coisa grande. Glória a Deus por isso. Ainda que você receba algo pequeno, você pode transformar aquilo grande, porque a sua mentalidade já é grande. Amém? Você pode chegar em uma coisa pequena e você pode transformar aquilo grande, porque a sua mentalidade é grande. Né? Ele fala para ela pegar
vasos lá com seus vizinhos, mas trazer não é pouco, não, traga muito. Traga bastante vaso. Não se canse de trazer os vasos. Traga. Tem gente que não consegue prosperar por conta disso. Ela só vive aquela coisinha lá. Todo o tempo ela só bota aquela coisinha ali. Ela sabe que se ela colocar algo a mais, vai movimentar, vai dar algo a mais, pois ela fica só com aquilo. Imagina aí que ela trabalha num lugar movimentado, ela tem um estabelecimento num lugar movimentado, e ela tem a possibilidade de aumentar a gama de produtos a ser servidos. Mas ela pensa, não vou ficar só com isso aqui, porque se eu botar outras coisas não vai dar certo, não. Ela acha que não vai dar certo. Né? Por isso que é importante, a gente que é empreendedor, quem é empreendedor, né? Eu não sou, eu sou evangelista, né? Pregador do evangelho. Mas quem é empreendedor tem que ter esse desejo no coração. De nunca achar que ele está fazendo é o suficiente, ele pode fazer algo a mais. É claro, a gente não tem que ter essa ambição. Estava até conversando agora há pouco com o pastor Antonildo, né? A gente estava conversando ali, ele estava falando do Silvio Santos. Como que o Silvio Santos começou a vida dele? Né? Vendendo caneta na rua, lá no centro de São Paulo. Ele não tem ambição de ser maior do que a Globo, a SBT, né? Ele já perdeu essa ambição, ele não tinha. Na verdade, numa entrevista que ele deu, uma época, muitos anos atrás, ele falou que ele não tinha interesse de ser maior. Mas ele estava vivendo de uma forma esplêndida. Tanto é que até hoje é. Só não está podendo mais desfrutar porque a idade chegou, né? Está chegando aos 100, já não pode fazer muita coisa. Tem hora que está até esquecido. Mas, se a gente for parar para analisar, é alguém que começou lá de baixo, foi entendendo o que tinha que ser feito, foi investindo, foi fazendo. A mesma coisa, o velho da Havan e tantos outros por aí. O próprio Mateus daqui, né? E tantos outros por aí. Tem umas coisas que fala, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente não sabe, né? Não vou meter minha colher onde eu não sei. Mas as pessoas foram entendendo o que tinha que ser feito, foram movimentando, foram crescendo. Tem um lugar lá, era só estabelecimento comercial. Então botou fralda, botou remédio, está vendendo agora remédio, fralda. É claro, não dá para abraçar o mundo, né? Para você chegar a esse ponto, você tem que ter mais gente. E assim vai começando, vai movimentando, as coisas vão fluindo. Ela recebe ali e ele fala, traga muitos vasos. Mas não fique pensando em miséria não, em trazer só 2 vasos. Só tem um pouquinho. Ele está mandando ele trazer esses vasos para quê? Se ele estava pedindo era só para fazer o quê? Obedecer. O problema de muita gente, mas por que tem que trazer esses vasos? Ele só tem um pouquinho de azeite, não dá nem de caber na botija, quanto mais no vaso. Ela não for perguntando isso. Para a gente ir para a parte final, o versículo 4 diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Você percebe que ele diz para ela pôr azeite em todos os vasos. Eu fico imaginando, né, quando ele deu aquela palavra para ela. O bom é que ela nem ficasse raciocinando, só obedecesse. Porque quem fica raciocinando muito, ou fica toda hora pensando se é e se não é, ele não faz nada. Quem muito fica pensando, no fim de tudo não faz nada. A Bíblia diz assim, sim ou não. Você toma a decisão de fazer ou não fazer. Não ficar ali. Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Como é que deve ser essas coisas? Não. Quem age por fé não fica olhando pelas vistas. Ele falou, vai pegar, você vai deitar azeite em todos esses vasos. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou deitar em tudo isso aí? Ela só foi ouvindo e obedecendo. 5 diz, partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O pastor Jaime, uma vez pregando sobre isso, eu ouvi ele falando sobre esse assunto. Ele disse, se ainda tivesse mais vasos, ainda teria mais azeite. Se tivesse mais 100 vasos ali, teria azeite para dar e para vender. Mas como já não tinha mais vaso, também cessou o azeite. Mas aquilo foi o suficiente, porque o versículo 7 diz, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, interessante isso aqui, vende o azeite, né? Veja que ela só tinha uma botija, agora ela tinha bastante azeite. Onde ela ia fazer o que com isso? Empreender, ia vender. Ela tinha um talento para ser vendedora e ela não sabia. Né? Ela tinha um talento para ser vendedora e ela não
Sabia. Ela entendeu ali o que o profeta tinha para fazer e ele pôde extrair dela o melhor. Coisa que ela não enxergava. E tudo isso aqui é através da fé. Foi uma coisa que aconteceu do acaso. Foi através da fé, da obediência àquilo que foi falado. Foi através de algo que ela acreditou da boca do profeta. Não é à toa que está escrito: crê em Deus para você estar seguro. Sua segurança é só em Deus. Mas se você crê naquilo que os profetas falam para você, você vai prosperar. Amém, irmãos? Se você acreditar naquilo que os profetas falam para você, você prospera. Você não fica amarrado. E na parte final ele falou: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E foi só isso? Agora eu estou quitada com a dívida. Não foi só isso. E tu e teus filhos vivei do resto, ou do restante. Quer dizer, ainda ficou material para ela vender, para ela comer, para ela investir. Ainda ficou material para ela fazer algo a mais, para ela desenvolver aquilo que ela tinha. Não foi só para quitar a dívida. Deus vai abençoar a nossa vida, não só para a gente resolver problemas, mas para a gente ter condição de investir para chegar além. Amém, meus irmãos? Eu acredito nisso. Se você acredita, tome posse hoje e peça isso para Deus. Me ajude a extrair o melhor de mim. Eu não tenho enxergado em mim essa capacidade, não. Mas se o Senhor está dizendo que tem, eu acredito que tem e eu vou fazer. Glória a Deus por isso. Acredite em você mesmo. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Então coloque isso no coração hoje. Transforme aquilo que você tem como talento que Deus te deu em renda, para que isso se multiplique sobre a sua vida. Em nome de... Vamos aplaudir Ele então, bem forte. Glória a Deus.